minerais. A gente vai estudar a química inorgânica e orgânica. Agora nós vamos aprender durante esse período como que o corpo ele se nutre. Então nós vamos com a água e os sais minerais. Nós sabemos que a água, né, ela está presente no nosso corpo de maneira abundante. Alguns organismos, e dependendo do nosso próprio organismo, da idade do nosso organismo, por exemplo, desde o feto, bebê até o ser humano adulto, envolve, né, uma participação maior, uma quantitativo maior de água. Olha, podem ver aqui, ó 75 a 85%. Do adulto, 75%. Do feto e do bebê, 85%. Para vocês verem que o bebê é um pouquinho mais mole, tem quantitativos de água, né, maiores do que nos organismos adultos. E as outras substâncias que nós vamos estudar, né, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, proteínas, estão presentes também nos seres vivos. E nós vamos entender depois por que essas substâncias elas são tão importantes também. A molécula da água, todo mundo sabe que são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, forma a molécula H2O. As moléculas de água, elas realizam pontes de hidrogênio, né? Fazem essas ligações com outras e formando a quantidade da molécula de água. Bem, a água ela tem algumas propriedades. Ela tem uma alta tensão superficial, isso em cima dela. Por isso que um mosquito, às vezes, pode pousar em cima da água, porque ela tem uma alta tensão superficial. Capilaridade, a capacidade de percorrer por lugares bem finos, né, e levar as substâncias aos múltiplos locais, como no nosso corpo. A gente tem vasos capilares que vão, né, irrigar todas as células do nosso organismo. Calor específico, e esse aqui que eu quero que vocês já ouviram falar, que é o solvente universal. A água é o solvente universal, é a substância capaz de dissolver a maior parte das substâncias na Terra. Então aqui está falando a alta tensão superficial, que é isso aí, né? A tensão superficial, que é a coesão, que é a questão dessa película que a água forma em torno de si mesma. Aí dá para ver a imagem aí do mosquito, né, pousando aí na água. E aí essa tensão superficial que eu queria falar para vocês. Capilaridade, que é a questão dela ir para vários locais, né, irrigar vários tecidos, uma molécula vai puxando a outra, né? E outras propriedades que é calor específico, ela mantém a sua temperatura constante por algum tempo, isso é importante para alguns organismos que precisam dissolver certas substâncias. E solvente universal, por conta da água, né, ela dissolver a maior parte das substâncias, como eu já disse para vocês, né? Isso é importante para as reações químicas do organismo. Água e reações. Então, aqui a gente tem a condensação ou desidratação, que são processos. Condensação é a transformação do estado de vapor para o estado de líquido, né? Líquido. E a hidrólise, que é a quebra da molécula de água, né, em seus átomos de origem. Mas isso aqui, saindo um pouco da bioquímica, e eu queria que vocês entendessem agora que eu vou falar muito da química, porque a bioquímica da vida ela é essencial para a gente entender assim como que um organismo ele se mantém vivo. Então, a água nos seres vivos ela varia de acordo com as espécies. Olha lá, a água viva 98%, olha só a quantidade de água. Os fungos também retêm muita água, 83%. O homem, 64%, 74%, mas repare, isso aqui que eu falei no início, ó. No embrião, 97% de água. No recém-nascido, 71%. E no adulto, 64% a 70%. Tem registro de até 75% de corpos, né, humanos que retêm água. Alguns retêm mais, por essa questão de retenção de líquido, falta de exercício, sedentarismo e outras coisas.
O encéfalo, que é a parte encefálica, cerebral, cerebelo, nós temos 90% de água, 83% nos músculos e 40% nos ossos. Eu queria dizer que a água ela varia de acordo com a idade do organismo e varia de acordo com a função do órgão. Veja que o encéfalo, que é a parte cerebral, dentro da cabeça, é o comando do nosso corpo. Então, ele tem 90% de água. Né? Olha, até os ossos. Tem gente que não acredita que o osso tem água, e tem. Aí a gente tem uma ideia aqui dos organismos, ó, pode ver que a pele não é tão. A pele vai perdendo essa elasticidade, além de outras substâncias, mas também porque vai perdendo, a partir da idade, do avanço da idade, o teor de água, né? Então vai perdendo e vai enrugando. Bem, a água é isso, fundamental, né? Por que elas são, a água e os sais minerais são compostos inorgânicos? Presta atenção, porque eu vou perguntar isso no exercício. Porque elas são dissolvidas diretamente pelo organismo. Da maneira que entram, são absorvidos. As substâncias orgânicas, que a gente vai ver, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos e e tem as vitaminas também, que são orgânicas, mas são absorvidas diretamente. Mas essas orgânicas, em sua maioria, eles precisam ser degradados, quebrados em moléculas menores para serem absorvidos pelo organismo. Então, os sais minerais, eles são muito importantes. Muitas vezes a gente tem que fazer um exame para reposição de sais minerais, porque às vezes nossa alimentação não está sendo suficiente. Por isso que a gente fala de suplementação. A suplementação, ela não pode ser por conta própria, tá? É necessário um nutricionista, um nutrólogo. Eu aconselho mais um nutrólogo para fazer esse tipo de trabalho aí com os organismos vivos, né? Vamos lá, então. Continuando aqui, eu queria falar do sódio. O sódio, ele, junto com o potássio, ele faz a transmissão das ações musculares, é a bomba de sódio e potássio, né? Aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão arterial. Então, é importante para manter, né, todo o equilíbrio osmótico da célula. Também tá aí algumas concentrações de sódio também ajudam a ação de hormônios e outras coisas. O potássio também ajuda na respiração celular, na síntese de proteínas. O cloreto é importante na composição de ácido clorídrico no suco gástrico, que é importante também, que às vezes você não está digerindo determinada substância, seu estômago está doendo porque está faltando cloreto. O cálcio, que todo mundo sabe, nos idosos tem que fazer reposição de cálcio, muita alimentação à base de cálcio. Por quê, gente? Porque os idosos, eles vão perdendo a rigidez óssea. E aí eles precisam de uma nutrição baseada em cálcio, que é isso aí, né? O fortalecimento dos ossos, dos dentes, do exoesqueleto dos crustáceos. Exoesqueleto, vocês vão estudar no terceiro ano comigo, mas por exemplo, alguns organismos, como o crustáceo, o caranguejo, aquela carapaça do lado de fora dele é o esqueleto externo dele, a gente chama de exoesqueleto. Aí as conchas dos moluscos são ricos em cálcio. Também o cálcio serve para coagulação sanguínea, isso é, quando você corta o seu corpo, né? E o sangue vai ter que estancar. E aí, quem ajuda nisso também é o cálcio. Contração muscular também, transmissão sináptica, que é os impulsos nervosos, e ativação enzimática, que é a ação das enzimas no nosso organismo. O magnésio também ajuda muito na ação das enzimas, né? E outras questões para a absorção da glicose, como forma energética para a gente dar energia. E também participa da molécula da clorofila, né? O ferro, todo mundo já sabe, nós temos a hemoglobina, que é um pigmento vermelho, né? Que onde adere nas nossas células sanguíneas, o oxigênio adere. Então, o ferro é importantíssimo para isso. Sem o ferro, não é possível fabricar hemoglobina. E sem hemoglobina, não é possível fabricar hemácias.
A hemoglobina, lembrando, é o pigmento vermelho que dá cor ao sangue. Ela está presente nos glóbulos vermelhos do sangue. E a pessoa que está com deficiência de ferro no organismo, ela tem uma anemia chamada anemia ferropriva. Quando você faz lá o seu exame, tem carência de ferro, você tem que comer bastante feijão. Por isso que a gente tem que comer feijão na alimentação. Uma boa alimentação, ela faz parte de tudo, né? A feira, ela, isso é, a boa alimentação, o prato colorido, o arroz e o feijão, eles fazem com que o nosso corpo não adoeça, porque ali estão presentes as vitaminas e os sais minerais. Aqui, fosfato, né, que é importante também para a questão toda estrutural do metabolismo da energia do corpo. O iodeto, o iodo, ele foi colocado no organismo através, aliás, colocado não, nosso organismo não produz iodo, então ele é colocado no sal de cozinha para a gente digerir. Então, o iodo, se a gente não se alimentar, por isso que nosso sal é iodado, porque a ausência de iodo forma o bócio endêmico. E o fluoreto participa na composição mineral dos dentes, né? Que é onde a gente vê aí, tornando resistente às cáries. E hoje a Sesam faz isso aqui. O sal de cozinha tem o iodo, o iodeto, e o fluoreto está presente na água. O cobalto participa da vitamina D, composição da vitamina D, que é importante também, B12, desculpa, B12. Zinco, né, componente das enzimas, tem papel na resposta imune, ajuda aí, né, no nosso sistema imunológico, principalmente agora na questão do vírus, a gente precisa ter uma imunologia, porque vírus não tem remédio, vírus tem que ter um organismo forte para combater, para expulsar ele do organismo. Por isso que tem gente que fala assim, tá ficando curado. Não, tá ficando resistente ao vírus, o organismo, né? Nenhum ser humano tá ficando curado. A cura é isso. É resistir, mandar o vírus correr. Esse aí, manganês também, né? Componente das enzimas, cobre, antioxidante e componente das diversas enzimas, e o selênio também é antioxidante. O que é esse antioxidante? Oxidar a célula, envelhecer ela. É o oxigênio formar um par com a célula e a gente vai envelhecendo. Os processos metabólicos, eles se aceleram e aí oxidam. Então, cobre e selênio, eles trabalham, e também manganês, trabalham nessa antioxidação, né? Ok, isso aí foi uma aula que eu peguei da FAMED, que é a Faculdade de Medicina, de 2015. Mas, você vai fazer medicina? Não, você tem que estudar bioquímica para você fazer um bom Enem. Boa aula, bom trabalho, e vamos pegar aí essa aula para poder pesquisar no livro aí sobre água e sais minerais, que eu vou passar uma lista de exercícios. Beijos!